Para os casos em que a homeopatia é indicada, seria possível dizer que ela tem um índice de 100% de aproveitamento? Bem, a homeopatia tem, quando bem aplicada, porque, veja bem, na alopatia, acontece o seguinte: o cliente vai ao médico e tem uma úlcera no estômago. Então, todo doente que tem úlcera no estômago toma Tagamete, Ucimete, Anducil, bicarbonato. Então, não importa se é Antônio, se é Pedro, se é João Maria, se é Joana. Já na homeopatia, a úlcera, é importante o diagnóstico da úlcera no estômago, mas o diagnóstico da individualidade da pessoa é importantíssimo. Que essa individualidade é que vai curar o indivíduo, não vai melhorar o indivíduo, como melhora o antiácido, o Tagamete, essas coisas todas. Vai melhorar a pessoa no todo, vai sarar a úlcera do indivíduo. É muito comum você falar assim: eu trato de úlcera há 20 anos, eu tenho úlcera crônica. Por que ele não sara? Porque com a alopatia nunca vai sarar. Então, existe o tratamento homeopático, funciona 100%. Agora, o médico pode errar. Ele erra de duas maneiras. Ou o indivíduo passa as queixas mal passadas, ou o indivíduo não interpreta bem os sintomas. Então, a homeopatia é uma medicina interessante. Quanto mais velho o médico, mais competente ele fica, mais capacitado. Ao contrário da alopatia. Porque, como é modismo, a medicina alopática muda de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Então o médico tem que refazer tudo aquilo que você aprendeu para ele ficar informado, senão já é considerado um médico velho. Como é que a gente pode dizer, doutor Ivan, que os medicamentos homeopáticos atuam no organismo, hein? Bem, uma pergunta muito interessante. Bem, o que é medicamento homeopático? Então vou dar um exemplo aqui, assim, para a pessoa entender claramente. Vou dar um exemplo de um remédio, por exemplo, tipo arsênico albo. Todo mundo conhece arsênico. Que é uma mistura de homeopatia com fitoterapia. O pessoal confunde planta com homeopatia. Fitoterapia é uma coisa, homeopatia é outra coisa. Então, a homeopatia tem medicamento mineral, tem medicamento vegetal, tem medicamento medicamento químico, medicamento animal e vários outros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do medicamento que todo mundo conhece. Arsênico albo. O que é arsênico albo? O arsênico albo químico é um remédio tóxico que mata a pessoa. É um veneno. Bem, quando você pega esse arsênico, o que o arsênico dá na pessoa? Quando a pessoa toma arsênico químico, ela tem alucinações, tem problemas no coração, tem problemas no rim, tem insuficiência renal crônica, tem problemas no estômago, tem problemas de conduta e uma série de coisas. Bem, quando você pega esse arsênico e vai diluindo o arsênico, dilui para 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 10.000. Então você vai diluindo a química e retira a química do medicamento e o medicamento fica só a energia. A energia funciona por ondas vibratórias no indivíduo. Já está provado isso. Então o que acontece? Quando o indivíduo está doente e tem o sintoma que o arsênico produz no indivíduo normal, quimicamente, o médico faz a lei da semelhança, faz a lei da equivalência e fala: esse indivíduo vai tomar arsênico albo para melhorar uma gastrite, ou uma insuficiência renal crônica, ou vai melhorar uma dor no coração, ou vai melhorar uma asma brônquica, por exemplo. Então, o remédio homeopático, aliás, ele funciona basicamente dando energia vibratória no indivíduo, fazendo com que o indivíduo melhore de dentro para fora, e não o contrário da alopatia, que o remédio suprime as coisas de fora para dentro. Por exemplo, quantos indivíduos que têm, por exemplo, um menino que tem uma asma, então está tratando de homeopatia. Então, é muito comum um menino ter uma crise de asma e toma um remédio de homeopata. Aí ele melhora a doença. Ao mesmo tempo, sai na pele dele alguma erupção antiga. Quer dizer, é o organismo pondo a doença para fora, na pele, que é o lugar menos importante do corpo. Então, assim, a homeopatia trata os indivíduos de dentro para fora, de cima para dentro, e dos órgãos bem importantes, mais importantes, para os órgãos menos importantes. O ouvinte ligou agora, fez uma pergunta interessante. Ela se chama Amelícia, mora na Concórdia. Ela diz que tem muita acidez de estômago e sempre tem aftas. Ela pergunta se existe um tratamento para isso na homeopatia. Existe sim, Amelícia. Quer dizer, existe o tratamento, existe 2 tratamentos de homeopatia. Existe o tratamento local e o tratamento
genéricos. Sim. Então é o seguinte, para mim te melhorar essa acidez no estômago, essa afta, eu te falo agora 2 remédios, com pouco tempo você vai ficar boa. Mas acontece, para evitar que essas aftas e essa acidez se recidivam, você precisaria fazer uma consulta com um médico homeopata qualquer para que ele pegasse um remédio simílimo, um remédio que batesse com a melícia. Não é para tratar da acidez da melícia, nem das aftas. É para tratar da melícia que tem afta e acidez. São 2 coisas distintas. Não é isso? Então, o que é? Qual é o remédio para acidez? Você pode comprar Robinia C6 glóbulos. Robinia C6 glóbulos, 3 glóbulos 4 vezes ao dia, que você vai sarar a sua acidez. E para as aftas, você pode comprar Borax C6, chupar 3 glóbulos 4 vezes ao dia, que você vai tratar. Quer dizer, isso é um tratamento sintomático. Eu não estou tratando da melícia. Atrás da acidez da melícia tem uma gama de coisas que tem que entender. Não sei se eu fui bem claro com você. Muito bem. Doutor Ivan, existem casos em que é impossível aplicar os recursos da homeopatia? Sim, muitos casos. Com certeza. Por exemplo, por que tem casos que a homeopatia não funciona? Primeiro, a homeopatia tem várias limitações, como a própria alopatia tem limitações. Por que a vida tem uma história natural de vida? Então o indivíduo nasce geneticamente, ele tem um código genético cifrado que ele vai morrer de uma determinada doença, que nós não sabemos. Quer dizer, tirando os fatores extras, acidentes e outras coisas, assassinatos, essa coisa, o indivíduo vai morrer de 2 coisas. Né? Muito bem. Então esse indivíduo sofre, por exemplo, uma meningite aguda. Bem, então a meningite aguda é uma doença que mata tanto, mesmo com tratamento alopático, que não seria conveniente, não seria de bom senso um médico querer tratar uma meningite com homeopatia, apesar de ter tratamento. Porque a resposta a tempo é muito importante. Então tem doenças determinadas que precisam de resposta a tempo, tipo meningite. Outra coisa muito importante, infarto agudo do miocárdio. Todo infarto agudo do miocárdio não tem jeito de tratar com homeopatia. Por quê? Porque o infarto é uma doença que mata, tem um infarto que mata na hora e um infarto que não mata. Quando não mata, o indivíduo fica na UTI fazendo o quê? Fica lá ligado nos aparelhos para ver se o indivíduo tem alguma arritmia, porque remédio para o infarto não existe. O que tinha que acontecer já aconteceu. Então existe geralmente essas perguntas. Em medicina o que é comum, o que é raro é raro. E as pessoas sempre perguntam sobre homeopatia, eles sempre perguntam sobre as coisas raras e as coisas difíceis que nem a própria alopatia resolve. Muito bem. O que acontece? Vamos falar do câncer então. Quer dizer, a homeopatia trata do câncer? Trata. Ela trata do câncer associado com a radioterapia, com a quimioterapia. O que a homeopatia vai fazer? A homeopatia vai fazer o seguinte, vai tentar colocar a pessoa no seu reequilíbrio, no seu mundo, no seu dia a dia, fazendo com que ela sofra menos e melhorando a qualidade da vida dela. Se ela já tem uma doença que ela está cifrada, que ela vai morrer dela, então o que vai acontecer? Não adianta o camarada querer tratar de um câncer primariamente com homeopatia se ele não... Se é um câncer na mama, se a mulher não fez uma mamografia, se não estipou o tumor, se não fez uma quimioterapia, se não fez uma radioterapia. Quer dizer, de repente, ela faz uma quimioterapia e morre da quimioterapia. Quer dizer, o tratamento é mais forte que a doença. Então, às vezes, você poderia fazer um tratamento conjugado, né, fazendo com que você melhore a condição de vida do indivíduo. O ouvinte faz uma pergunta muito interessante aqui. Maria, que mora no Prado, ela diz que não consegue engravidar e pergunta se há tratamento na homeopatia. Existe. O problema de engravidar é um caso interessante. Às vezes a gente atende médicos, atende clientes que trataram com N médicos, né, e não conseguem emagrecer. Não conseguem engravidar. Por que não consegue engravidar? Porque às vezes ela tem um bloqueio na mente. Então o médico precisa de reequilibrar a pessoa. Quer dizer, existe vários tratamentos, quer dizer, às vezes o indivíduo tem uma deficiência, a mulher tem uma deficiência de hormônio, então isso aí não é homeopatia nem alopatia. Quando a mulher toma um hormônio, ela não está tratando com a alopata, ela está se repondo um hormônio. O hormônio não é tratamento alopático, há muita confusão disso. Então, há tratamento homeopático para se engravidar, com muita certeza, e com resultados ótimos. Raimunda, que mora no Santo Antônio, faz 2 perguntas. Ela pergunta primeiro se uma mulher de 86 anos que tem problemas de coluna e pressão alta pode ser tratada pela homeopatia. Depois ela pede o endereço do Dr. Ivan. Bem, dona Raimunda, uma mulher que chegou aos 86 anos, com certeza procurou pouco médico. Se tivesse procurado, né, ela já teria algumas complicações, alguns medicamentos, com certeza. Agora,
Os problemas de coluna e pressão alta tem o tratamento. Às vezes o indivíduo tem uma lesão na coluna, que a lesão é uma lesão irreversível, quer dizer, ela não tem volta, quer dizer, seria um bico de papagaio, uma artrose e tal. O que acontece com o tratamento alopático? A pessoa se enche de Voltaren, de Feldene, de remédios para a dor, que dão complicações no estômago, dão problemas de alergia e uma série de coisas. Então, o tratamento existe, e o tratamento é sempre voltado para a pessoa, no caso a dona Raimunda. E a pressão alta? A pressão alta é um problema mais complicado. O indivíduo que tem geneticamente a pressão alta, quer dizer o seguinte, ele já nasceu com aquela tendência para ter a pressão alta. Então, muitas vezes, ele toma esses medicamentos para baixar a pressão, Aldomete, Lasix, Capoten, e esses milhões de remédios que mudam de tempos em tempos por causa da moda. Acontece o quê? O indivíduo tem mais complicações da pressão alta, do tratamento medicamentoso alopático, do que da própria pressão. Na verdade, às vezes, o indivíduo precisa daquela pressão para viver. Quer dizer, como que uma senhora de 86 anos tem pressão alta e vai tratar de pressão alta? É utópico, é contraditório. A senhora com 86 anos só tem que tratar da senhora. Só não pode tomar remédio para pressão alta. Vai tomar um remédio para pressão alta, a pressão vai baixar. Né? Vai baixar o quê? Vai tirar o seu equilíbrio osmótico que fez com que a senhora vivesse até agora, aos 86 anos. Então, realmente, a homeopatia tem soluções, classicamente, para tudo. Né? Depende da pessoa conhecer e acreditar também, né? Lembrando que o nosso telefone está à sua disposição, 442-2542. Doutor Ivan, bom dia. Bom dia, Zalino. Uma pergunta inicial para que a gente possa situar todo mundo dentro do assunto. Quais são as características da homeopatia? Bem, essa diferenciação entre homeopatia e alopatia é uma característica importante. Então, o que é homeopatia? Homeopatia é a lei do semelhante, quer dizer, homeo significa semelhante, patia é doença. Então, a terapêutica homeopática seria aquela terapêutica que não é contra nada, é a favor do indivíduo. Quer dizer, seria uma característica principal, o remédio seria um remédio de preferência único, ou poderia ser vários remédios, feito do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, não teria nenhuma química, né? E a característica principal, a característica básica da homeopatia, que a homeopatia tenta individualizar o indivíduo, a doença do indivíduo. A homeopatia não trata, por exemplo, assim, de uma dor do estômago, porque toda dor do estômago é tratada da mesma maneira. A homeopatia visa tratar do indivíduo que tem a dor no estômago, ou do indivíduo que tem uma cólica renal, ou do indivíduo que tem uma hemorragia digestiva, ou do indivíduo que tem uma asma bronca. Quer dizer, a homeopatia tenta individualizar o indivíduo, individualizar o cliente e a doença, porque os indivíduos não são iguais. As doenças são parecidas, mas atrás de cada doença tem coisas diferentes. Então, a homeopatia tem essa grande diferença da alopatia. A alopatia suprime o sintoma, a homeopatia não. A homeopatia tenta melhorar o indivíduo de dentro para fora, melhorando a sua energia vital para que o indivíduo, com sua força energética, melhore através do medicamento homeopático. Acho que eu entendi mais ou menos. No caso do exemplo da dor de estômago, não é fazer parar a dor de estômago, é fazer com que o estômago não doa, né? Exatamente. Como é que são os medicamentos homeopáticos? Existe uma crença geral de que a homeopatia trata sempre através de plantas, de raízes, de coisas. Seria isso mesmo? Não. Isso é uma confusão muito grande. Uhum. Quer dizer, as plantas são fitoterapia. Então há uma confusão entre homeopatia e medicina natural e fitoterapia. A fitoterapia seria, quer dizer, os chás, né? O chá de quebra-pedra, chá de erva cidreira, chá de camomila, chá de chapéu de couro. Isso é fitoterapia, isso não é homeopatia. Isso, inclusive, tem algumas plantas que têm efeitos colaterais. Por quê? Porque as plantas são feitas, né, e tem a química da planta. O que é homeopatia? A homeopatia tem medicamentos do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral. Então vamos dar um exemplo de cada uma. Por exemplo, camomila. Camomila é uma planta que tem o chá de camomila, que é fitoterapia. E tem a camomila, remédio homeopático, é quando ela é diluída, vai diluindo 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, chega num estágio onde a química da planta perde a química, então fica só a energia vital que vai funcionar no indivíduo. Outro exemplo, o medicamento mineral, arsênico albo. O que é o arsênico? Arsênico é um veneno químico
Se você tomar um veneno químico, tomar o arsênico, ele morre. Mas se você pega o arsênico e vai diluindo o arsênico em doses, vai 1 para 10, 1 para 1000, 1 para 100 mil e assim por diante, o que acontece? O arsênico perde a química e vai ter só energia que vai funcionar quando o médico homeopata faz a lei da semelhança. Outro exemplo, o medicamento mineral, medicamento vegetal e medicamento animal. Por exemplo, apis mellifera. O que é apis mellifera? Apis mellifera é a abelha. Então, se você pega a abelha que morde a gente, que faz o mel, e vai triturando a abelha, e vai diluindo 1 para 10, 1 para 1000, como eu falei assim, o que acontece? Então, nós teríamos um medicamento do reino animal também, que seria o apis mellifera. Interessante. Doutor Ivan, quais são os casos em que o tratamento homeopático é mais eficaz do que o tratamento alopático? Bem, teoricamente, a homeopatia trata de todas as doenças, né? E geralmente é muito comum o cliente perguntar para você assim, como é que a homeopatia trata câncer, como é que trata lepra, como é que trata tuberculose, como é que trata meningite, né? Geralmente os casos que na alopatia são casos também que dificilmente são bem tratados, porque a maioria das vezes o efeito não melhora. Então, na homeopatia tem situações em que ela é soberana. Por exemplo, nos processos psicossomáticos, a alopatia é soberana. Nos processos alérgicos, a homeopatia é soberana. No processo dessas infecções crônicas de garganta, de faringe, de ouvido, que os meninos ficam aí 5 anos na mão dos pediatras, tomando remédio, antibiótico, cada semana tomando antibiótico, a homeopatia é soberana. Nos casos... Estou batendo no peito aqui, porque eu sou mais ou menos vítima desse negócio. Né? Então é o seguinte, a homeopatia, por quê? Por que a homeopatia é soberana? Porque ela tenta arrumar um medicamento que vai servir para o Antônio que sofre das amígdalas. Então não vai tratar da amiga do Antônio, porque a amiga do Antônio é tratada igual. Vai tomar Bactrim, vai tomar Binotal, vai tomar penicilina e assim por diante. Então, quer dizer, tem várias coisas, várias situações que a homeopatia é soberana realmente. Agora, tem situações tais, por exemplo, você tem uma meningite, tá? Entre a vida e a morte. Nenhum médico de bom senso, homeopata ou alopata, vai deixar de dar um antibiótico, uma penicilina, uma sulfa, porque tem a resposta tempo. O indivíduo pode tomar o remédio homeopático e acrescentar, pode tomar o remédio alopático e acrescentar o remédio homeopático, porque a homeopatia não é contra a alopatia, as medicinas se superpõem, que o ideal do médico é melhorar a qualidade de vida do indivíduo, não importa de que maneira, o importante é a maneira mais conscienciosa que ele tem. Existem casos em que o tratamento homeopático não tem eficácia? Não, teoricamente não. Porque, teoricamente, o tratamento homeopático teria de duas maneiras ele seria ineficaz. Ou o indivíduo passa para o médico, o cliente passa para o médico os sintomas erradamente, ou o médico interpreta erradamente. Então, o homeopata é muito mais fácil de errar do que o alopata. Porque, por exemplo, se um indivíduo chega no consultório do médico e fala assim, eu tenho uma asma brônquica. Aí, o que vai acontecer? O alopata vai dar para ele beroteca, aerolinha, minofilina, até da cortisona e tal. Já no consultório do homeopata, ele chega e fala, eu tenho uma asma brônquica. Bem, atrás da asma brônquica, o médico homeopata vai ter que identificar como é, que características são a asma, que hora que dá a crise, se é de dia, se é de noite, se é com chuva, se é com sol, né? Quais são os temores da pessoa, qual é a individualidade, qual é a característica individual, psicológica do indivíduo. Isso tudo vai influir no remédio. Agora, tem situações tais, assim, por exemplo, o indivíduo tem um infarto agudo miocárdio. Quer dizer, eu não vou tratar de um indivíduo com um infarto agudo miocárdio no meu consultório. Eu vou levar ele para um CTI, ele vai ficar no CTI, internado, ele está entre a vida e a morte. Quer dizer, o indivíduo pode acoplar uma terapia, né? Acoplar uma terapia adicional, que seria a homeopatia, nos casos graves, nesses casos que, inclusive, a alopatia também não tem grande sucesso, que nós todos sabíamos. Interessante isso. Doutor Ivan, existem vacinas na homeopatia? A vacina... Deixa eu estender a pergunta. É assim como vacina. Existe um tratamento preventivo na homeopatia? Existe. Aliás, a sua pergunta ficou bem mais abrangente. Então, eu vou dizer um exemplo. Existem os homeopatas radicais que não acreditam nas vacinas. Porque o que é vacina alopática? Essa vacina, por exemplo, a pessoa que tem alergia por qualquer coisa, ou então, por exemplo, tem uma crise de sarampo. Então, todos os meninos vacinam de sarampo. Depois da vacinação de sarampo, o que acontece? 50% desses meninos que vacinaram passam mal
após a vacina. Por quê? Porque a vacina é um corpo estranho que está sendo inoculado no menino ou no adulto. Então vai criar uma resposta e que pode, inclusive, provocar doença na pessoa. Então exacerba todos os processos crônicos incubados no menino. Então, por exemplo, o menino que tem uma otite aguda, tem uma otite crônica, então ele vai ter uma crise de sarampo, tem um surto de sarampo, então ele vai tomar uma vacina de sarampo. Vai no pediatra, toma lá vacina de sarampo, tudo bem. Acontece que esse menino passa pouco tempo depois, começa com febre, reação à vacina de sarampo. O que quer dizer isso? Logo depois volta a otite, quer dizer, o organismo reagiu a um corpo estranho inoculado lá. Não quer dizer com isso que a vacina não deve ser usada. Então o que os homeopatas ortodoxos fazem, não os radicais? Existe um medicamento chamado tuia, que é um efeito de uma planta, que teoricamente protege os meninos ou os adultos que vão se tomar vacinas alopáticas quando há essas crises do Ministério da Saúde. Porque também nós não podemos ir contra coisas que são oficiais e que existe vacinações em massa. Não quer dizer com isso que a vacina não seja oficial, não seja benéfica. As vacinas são benéficas. Mas a homeopatia, o tratamento preventivo da homeopatia, o que seria? Seria o seguinte: um indivíduo que tem, por exemplo, uma crise de bronquite asmática, e ele está toda semana ele está no médico, tomando vacina, tomando aerolim, tomando aerosol, tal. Não melhora. As mães sabem que ele não melhora. Muito bem. O que seria o tratamento preventivo homeopático para isso? Seria, além de, por exemplo, vamos supor que esse menino tem alergia por poeira. Então o homeopata manda varrer a poeira do quarto dele, põe no vidrinho a poeira, leva na farmácia de homeopatia e faz a vacina de poeira do quarto do menino. Então, por exemplo, eu tenho alguns casos semelhantes, interessantes. Eu tenho um cliente que tinha uma alergia, mexia com pombo. Então ele tinha alergia para o pombo, ele tinha um pombal. O que eu fiz? Além do remédio individual do indivíduo, raspamos um pouquinho da pena do pombo e mandamos fazer um remédio que seria uma vacina da vacina do ambiente que está sendo maléfico para o indivíduo. Não sei se ficou bem claro. Por exemplo, já atendi uma professora que tinha alergia por giz. Quer dizer, uma professora que tem alergia por giz, ela tem que parar de trabalhar. Então o que a gente fez? Pegou o giz, levou na farmácia de homeopatia e fez um remédio chamado nosódio, que seria como se fosse uma vacina da homeopatia. Coisa interessante. Então, por exemplo, um cidadão aí que trabalha no escritório, tem um carpete e não tem jeito de tirar o carpete, que o prédio todo é carpetado, a mesma cor e tudo igual. E ele tem alergia aqui, ele tem jeito de fazer uma vacina específica para aquilo? Tem jeito de fazer. Que coisa interessante. Quer dizer, além da vacina, tem uma coisa mais importante, que seria o remédio individual do indivíduo. Quer dizer, a vacina seria um complemento no tratamento. O remédio individual, quer dizer, o remédio que seria o semelhante, o que bateria com a individualidade do indivíduo, esse é que é o remédio importante. Esse é que é o principal. Os outros seriam complementações para melhorar o indivíduo assim, sintomaticamente. Interessante. Doutor Ivan, os medicamentos homeopáticos podem provocar reações colaterais, efeitos? Não. Há uma crença o seguinte, que há uma crença que alguns medicamentos homeopáticos em doses altas, o que é doses altas? Quem já tratou com homeopatia sabe que existe, por exemplo, C3, C6, C100, C1000, C2000, C5000. O que é isso? Isso significa a potência do remédio. Então, teoricamente, quanto mais diluído o remédio, mais potente ele é e mais experimental ele é. Então, o que acontece? Acontece que, às vezes, as grandes potências, as potências altas, acontece o seguinte: o indivíduo tem uma crise de asma, está compensado. Acontece, se ele toma esse remédio numa dose alta, às vezes ele tem uma crise de asma, ele vai piorar para melhorar. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o médico homeopata ele não explicou isso para o cliente fica apavorado com a homeopatia. Porque ele fala assim, eu vou no médico homeopata para tomar um remédio para melhorar. De repente ele me dá um remédio que eu pioro. Quer dizer, mas é uma melhora, às vezes tem esse caso. Piora para melhorar. Agora, os homeopatas mais assim, heterodoxos, e que já tiveram experiências alopáticas, grandes experiências alopáticas, não receitam as potências muito altas. Por quê? Ele prefere melhorar o indivíduo sem piorar. Quer dizer, fazer uma melhora mais suave, né? Quer dizer, que é muito mais benéfico para o indivíduo, você melhorar sem ter uma crise.